Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. E é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto. É um assunto que parece ser pequeno, mas ele tem tanta coisa para a gente conversar que é muito interessante, né? As pessoas têm que ter um cuidado um pouco maior na hora da troca de um pneu, né? Porque primeiro que o pneu e a roda, elas são partes essenciais no funcionamento de um carro, além de sustentar todo o peso do carro, e é ele que garante a locomoção do veículo, né? Bom, e aí as pessoas acabam perguntando muito assim, quando eu devo trocar o pneu? Qual é o momento que eu devo trocar o pneu? Mas aí eu queria começar pelo seguinte, quais são aquela parte dos números que ninguém sabe o que é aquilo, né? Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esses 3 números que tem ali. O pneu recebe 3 tipos de numeração, tá, Fernanda? E essa numeração para especificar, é tudo para especificar as características do pneu. A primeira numeração é a largura, a segunda é a altura, também conhecido como perfil, que aí hoje tem os perfis mais baixos, um perfil mais longo. Esses carros premium, esse carro dessa rapaziada que gosta de ter um carro um pouco mais esportivo, ele acaba tendo um perfil bem fininho, é onde baixa o carro, ele fica mais rebaixado, né? E a terceira é o diâmetro interno do pneu. Muito bem. E as pessoas acabam perguntando, poxa vida, mas qual é o momento que eu preciso trocar esse pneu? O pneu tem um sulco, ele tem ali todo um indicador e tem uma coisa chamada TWI, que é uma marquinha que fica no pneu numa posição contrária ao friso. Então, de acordo com que você vai gastando o pneu, ele vai chegando a essa profundidade, vai chegando até encontrar essa marca. Se você observar e for com cuidado, vira o pneu assim para fora, dá uma observada no sulco, tem um triângulozinho no meio dos sulcos. Quando o pneu ele chega aquilo ali, ele está junto, isto é, os frisos já chegaram nessa marquinha lá embaixo do friso, né, no TWI, está na hora de trocar. Um carro de passeio, ele geralmente tem 8 milímetros e um SUV geralmente são 12 milímetros. Outra coisa que a pessoa acaba descobrindo é quando há um desgaste. Há um desgaste de um lado só, né? Quando há um desgaste, ele pode ser interno ou externo. Quando o desgaste é externo, é mais fácil da pessoa ver, que às vezes a pessoa para o carro, deixa o volante um pouquinho torto, aí ele fala, meu pneu aqui gastou pela parte externa. Quando o desgaste é interno, ele fica um pouquinho mais difícil de se ver. E aí a pessoa acaba não vendo. O que precisa ser feito? Tenho que substituir o pneu? Dependendo do desgaste, sim, e é necessário fazer também uma revisão na suspensão. Com certeza essa suspensão ela está danificada por algum problema, talvez um buraco, uma batida, alguma coisa assim, né? E aí ela só gasta a parte de dentro? Não, ela pode gastar parte de dentro com uma parte de fora. Isso depende muito da suspensão e depende do desgaste. Às vezes uma bucha de suspensão, um braço, uma balança, um pivô ou outras coisas ali que aconteceram numa pequena colisão que você possa ter sofrido, até mesmo passou em cima de um meio-fio, e coisas assim, né? Bati em um buraco, deu uma bolha no pneu, e agora? O que tem que fazer? Bom, nesse caso, dependendo da bolha, se for uma bolha assim, geralmente essa bolha, Fernanda, ela dá na lateral do carro, na lateral do pneu. Tem casos que ela se torna interna e a pessoa acaba não vendo, só a revisão mesmo que a pessoa consegue checar. Essa bolha é porque a gente passou em cima de alguma coisa pontiaguda, prego? Não. Não? É um buraco, esses buracos maiores ou até mesmo um bueiro aberto e o pneu fica danificado, então ele dá uma bolha. Né? Imagina quando você foi mordido de mosquito, aquela bolha que dá no corpo, dá no carro, dá lá no pneu. Entendi. É mais ou menos isso aí. E aí essa bolha ela fica uma coisa assim grande que você consegue identificar. E você tem que trocar esse pneu e consequentemente também ver a suspensão, né? Estou dirigindo e o carro está com pouca estabilidade, o que devo observar? O estado do pneu e também a suspensão. É outra coisa muito importante. Você está dirigindo, você está vendo que o carro não está freando bem, ou o carro, principalmente na chuva, está perdendo um pouco da aderência. É importante você checar também os pneus.
Um detalhe muito interessante aqui, Fernanda. O alinhamento aumenta a vida útil do pneu? Sim, aumenta e muito. O carro deve ser alinhado de 5 em 5 mil quilômetros. Com isso, vai aumentar a vida útil do pneu de maneira muito grande, né? Não podendo esquecer do balanceamento. O balanceamento pode ser feito também na mesma época do alinhamento. Isso é muito importante também. Nesse mesmo conjunto tem a calibragem dos pneus, né? As pessoas às vezes na correria do dia a dia acabam não calibrando o pneu e com isso a pressão vai ficando mais baixa, ele acaba comendo nas duas pontas do pneu. É como ele fizesse uma envergadura e com isso também gasta mais combustível. Então, pneu calibrado, você tem um carro mais econômico. Então, é muito importante observar que é necessário que você faça essa calibragem dos pneus. Geralmente um pneu de um carro, assim, de uma pessoa que usa o do perímetro urbano, cai em buraco, é claro, passa quebra-mola, dura quanto tempo, assim, a vida útil de um pneu? A vida útil de um pneu depende do tempo de rodagem, isto é, se você roda muito com o carro, você acaba consumindo mais. Mas um pneu em média, quando sai de fábrica, um carro zero, que tem uma série de coisas, a suspensão tá boa, tá tudo muito bom, esse carro geralmente dura 40 mil quilômetros. Dura muito, então. Carro comum. Não estamos falando de um SUV, que é um carro mais pesado, às vezes pode gastar mais rápido. Mas em média é 40 mil quilômetros esses carros de passeio, né? A calibragem, voltando a falar sobre ela, não pode esquecer do pneu step. Muitas vezes as pessoas esquecem. Eu posso colocar um pouquinho mais, 2 libras a mais no pneu step? Pode, não há problema nenhum, porque você não vai sempre desmontar tudo, principalmente aqueles carros que tem aquele pneu step que vai debaixo lá no assoalho ali, então você pode sim colocar umas 2 libras a mais, mas é muito importante que você assim o faça pelo menos uma vez por mês nesse sentido. Rodízio de pneu é importante? Sim, é muito importante. Você tem que fazer esse rodízio de pneu de 5 em 5 mil quilômetros. Pode ser feito no conjunto, quando eu fizer o alinhamento, o balanceamento, pode fazer tudo junto. É claro que tem alguns fabricantes que recomendam também de 8 em 8 mil quilômetros, mas você vai ficar entre 5 e 8 mil quilômetros. Um detalhezinho que passou despercebido, que eu estou me lembrando agora, as pessoas às vezes perguntam assim, mas onde é que eu encontro o valor para calibrar o pneu? Geralmente ele está na portinhola do tanque ou ele está na porta. Muito bem, na coluna da porta ali do motorista, ele está ali também. Tá por dentro aí, Fernanda? Tô aprendendo. Muito bom, já estamos chegando ao final. Um pneu gasto perde aderência e diminui na frenagem? Com certeza. Um pneu, quando ele está um pouco mais gasto, você tem um sistema de frenagem prejudicado. Então é importante também, eu vou fazer uma viagem longa, então você tem que tomar o cuidado de estar fazendo uma revisão para você ter cuidado aí, principalmente quando chove, né? Um pneu muito gasto, quando chove, a aderência ali no solo fica danificada. Quando você vai fazer a troca e tem marcas diferentes no mercado, necessariamente não é aquela que estava no seu carro, você pode optar por outras marcas, desde que você não fuja daquelas regrinhas lá de altura, o que está no manual do veículo? Pode, o ideal é que você troque pelo menos o par, os 2 dianteiros ou os 2 traseiros. Idênticos? Porque cada um tem um desenho. O pneu ele tem um desenho, então você vai com um pneu, às vezes que ele tem um sistema mais para a água, outro mais para um sistema de estrada comum, enfim. O ideal é que você obedeça todos os desenhos, né? Tem um ouvinte que lembra da data de fabricação. Vou falar dele agora. Ele acertou. É o Elton. Elton, você está lendo aqui? Muito bem, era o próximo item aqui, o item 10. Pneu tem prazo de validade? Sim. É bom ficar atento quando você for comprar um pneu, Elton, para o prazo de validade. Ele está impresso no pneu, né? A média são 5 anos, Fernanda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se está lá uma numeração 4609, o que é isso? Indica que esse pneu foi fabricado na 46ª semana do ano 2009. Então, repetindo, tá lá uma indicação, peguei como exemplo, 4609. O 46 é a semana e o 09 é o ano. Então, você consegue observar. Muito bem, você vai comprar um pneu e você está sentado na sala de espera lá, aí você vai lá, deixa eu dar uma olhadinha nesse pneu aqui. Uau, esse pneu aqui
é do ano tal. Peraí, mas eu só vou ter direito a 2 meses, ou perdão, 2 anos só Não desse vale pneu. a pena comprar. Não vale a pena também. E para começar a finalizar aqui, se você trocou os 4 pneus de uma vez só, tome cuidado com as primeiras rodagens, porque ele tem uma película protetora, uma cera que é utilizada na moldagem desse pneu. E além disso, ele tem para não ressecar quando ele fica no seu estoque. Então você tem que ter esse cuidado nesses primeiros quilômetros, porque logo depois, com calor, esse pneu e essa cera vai se soltar. Então, tome um pouquinho mais de cuidado nos primeiros quilômetros, desde quando você trocar os 4 pneus de uma vez só. Né? Espero aí ter sanado a dúvida do nosso ouvinte. Muitas. Muito obrigada, viu, Ricardo?